Eles são responsáveis por grande parte do conforto que a gente sente dentro de um carro. Tem vida útil de 100 mil quilômetros se forem usados corretamente. Eu estou falando dos pneus. Você sabe como cuidar deles, quando trocar, quando calibrar e o que fazer quando os dois da frente ou os dois de trás estão ficando carecas? Muitas pessoas só se preocupam com isso na hora de pegar a estrada. Mas é importante ficar atento a alguns detalhes fundamentais que garantem a sua segurança. Eu converso agora com Frederico Gustavo de Paula, que é gerente comercial de uma empresa e também especialista nesse assunto. Tudo bem? Tudo bem, boa tarde. Me fala uma coisa, pneu novo é uma maravilha para o carro, garante estabilidade, mas quando vai ficando careca a situação é preocupante. Com certeza. Os principais itens que a gente tem que observar na questão do veículo são alinhamento, balanceamento das rodas, suspensão, freios, principalmente a calibragem. Isso tudo vai influir no desgaste do pneu e no resultado na vida útil dele e também na condução do veículo. Ou seja, se o carro, por exemplo, tiver com o pneu muito murcho, gera um tipo de desgaste no pneu? Vai gerar desgaste, geralmente acentuado nas extremidades externas. Se ele estiver muito cheio nas extremidades internas. Então não dá para ficar nem com o pneu muito cheio, nem com o pneu mais ou menos assim. O que a gente sempre fala, preconizamos que sigam o manual do fabricante, que ele tem a calibragem correta para cada carro. Então, por exemplo, se eu tenho um Fusquinha, é uma calibragem. Um Gol, por exemplo, já é outra calibragem. Exatamente. Um Monza é outra calibragem. Exatamente. Cada carro, com cada tipo de uso, cada apelo que o carro tem, ele vai ter um tipo de calibragem correto para aquele veículo. Quando os pneus começam a ficar carecas, vamos supor que a gente tem um carro novo, com esse pneu aqui novo. Depois dos 100 mil quilômetros, vamos dizer assim, o pneu começa a ficar careca. Se o carro estiver desalinhado, ele fica mais para fora, mais para dentro, o careca? Vai variar da condição Você viu que mulher não entende nada de desalinhamento. Pneu, né? Mas isso é um fato que até nem todos os homens entendem também. Então, o que a gente trouxe alguns pneus para ilustrar. Por exemplo, quando você tem um desgaste de alinhamento ou de suspensão de parte mecânica, ele pode dar um desgaste acentuado pela extremidade externa ou interna. Isso pode variar de acordo com cada veículo. E aí você leva na loja, eles vão te orientar, por exemplo, se os dois de trás estiverem mais carecas, eles precisam passar para frente? Como é que é essa história de rodízio de pneus? O correto é que se coloque 4 pneus na mesma condição de uso. Mas o pneu é muito caro. Mas fato é que geralmente o condutor esquece de fazer o rodízio. Então geralmente os 2 pneus dianteiros terminam primeiro, porque 70% a 80% dos veículos têm tração dianteira. Então eles gastam mais os pneus da frente primeiro. Contudo, geralmente tem que se trocar os 2 pneus dianteiros e a gente explica que toda fábrica preconiza que coloque os 2 pneus novos nessa condição no eixo traseiro e passe os usados para frente, porque 2/3 da estabilidade de qualquer veículo estão condicionados ao eixo traseiro. Então, ainda existe dúvidas a respeito disso, mas com certeza, se tiver que colocar pneus usados e novos, sempre novos atrás, usados na frente. Que é o caso, por exemplo, desse, e esse aqui já não dá mais. Se for parado na Blitz, é multa. Também, ainda incide em multa. A gente trouxe esses 3 pneus justamente para mostrar que esse é o pneu que está careca, ele nem consegue verificar mais o índice de desgaste permitido por lei e até índice de segurança. Esse é um pneu 0 km e esse é um pneu que ainda tinha borracha, mas que por falta de manutenção, ele infelizmente teve que sair de uso, porque aqui chegou até a aparecer a malha de aço. Ou seja, em condição de uso, só esse novo aqui. Desses 3, só o novo. O pneu é feito de milhares de composições, de produtos, mas quais são os principais? É a borracha? Os principais são componentes de borracha que são derivados de petróleo e látex que vem da seringueira. Tá, e o pneu tem uma vida útil, você tem uma ideia assim, se eles forem bem usados, 100 mil. E se mal usados, o carro todo desalinhado, todo desbalanceado, com 50 mil você já vai ter o prejuízo? Tem situações que a gente já chegou a tirar pneus com 10 mil, 15 mil quilômetros rodados e nesse estado. Infelizmente, de chegar a aparecer a malha de aço e comprometer a estabilidade, frenagem do veículo e ter que ser retirado de uso. Toda vez que o pneu fura, a gente tem que trocar o pneu, a gente tem que alinhar o carro? Alinhar não necessariamente, mas balancear sim. Qual que é a diferença? Alinhar, você vai alinhar o eixo do carro, o sentido de direção. O balanceamento vai ser tirar aquela vibração que o carro pode ocorrer depois que ele pega a velocidade. Então, quando você fura o pneu e tem que trocar o pneu,
você vai mudar a área de peso, né, de equilíbrio da roda, da composição de pneu e roda. Então você tem que balancear. Alinhar, você tem que fazer quando você ou nota que o veículo tem algum problema de puxar ou desgaste, né, irregular. Puxar é o volante. Exatamente, como se o volante estivesse tomando a direção, ou desgaste irregular no pneu. Então isso incide em alinhamento. Ou algum barulho que leve a entender que seja uma folga mecânica de suspensão, de freios, aí a gente busca consertar esses equipamentos e aí fazer o alinhamento. Que tipo de perigo as pessoas correm com um pneu careca no carro? São vários. A questão de estabilidade, a questão de frenagem fica comprometida, o veículo aquaplana, porque ele não tem essas barras para poder escoar água, então o veículo começa a perder estabilidade, principalmente na chuva, que qualquer veículo já perde de 20% a 30% da sua estabilidade em épocas de chuva. Então tudo isso incide na questão da condução mais difícil do veículo. Pneu de caminhão, muitas vezes a gente vê na estrada aquelas tiras de borracha. Os pneus de caminhão, eles são remoldados? Eles são fabricados, já a composição, a estrutura deles é preparada para serem recapados. Que não é o caso de pneu de passeio. Exatamente. Que não é o caso de pneu de passeio. Os pneus de carga, eles são preparados para serem recapados. Uma vez que a carcaça esteja em condições disso. Geralmente, quando aquilo acontece, é porque houve problemas aí de vulcanização da borracha junto à banda de rodagem, então essa carcaça, aquela parte da banda de rodagem separa. A banda de rodagem vem com uma camada aqui. Exatamente. O que é a banda de rodagem? É a camada? A banda de rodagem é tudo isso aqui. Essa camada de borracha que ela é colocada novamente depois que essa original acaba. E aí vem com uma em cima. Exatamente, tem todo um processo de recomposição. Como eu já disse, para veículos de carga, esse pneu é preparado para isso, se a carcaça estiver em boas condições. Mas pneu de carro, nem pensar, né? A gente vê muito aí pneu recondicionado, pneu não sei das quantas, pneu genérico, muito mais barato. Isso é perigoso, o motorista deve ficar atento. Sempre atento. De preferência, acompanhe as marcas nacionais, porque elas têm tipo de clima e tipo de terreno apropriados já na composição, nos dispositivos de tecnologia que são atribuídos ao produto. Então isso é muito importante ser ressaltado. Principalmente essa questão de pneus remoldados, recapados, os pneus de passeio não são preparados para isso. Então, gente, é bom ficar atento mesmo, não economizar na hora de alinhar ou balancear, porque isso coloca toda uma família em segurança, né? Com certeza, e custa muito menos fazer o preventivo. Não só a gente falar de segurança, da questão de cuidado com a família, com o carro, mas custa muito menos, né? O preventivo é de quanto em quanto tempo? A cada 10 mil no máximo, vamos falar assim, a cada 10 mil quilômetros no máximo, você vai conferir alinhamento, balanceamento, suspensão, freios, ou se, é válido ressaltar também que se durante esse processo, até a chegada desses 10 mil quilômetros, você notar algumas diferenças, como a gente já colocou, o carro vibrando, o carro puxando a direção, algum barulho que possa incidir em folgas de componentes de suspensão e freios, é válido que você antecipe essa manutenção e corrija isso. E outro fator que é muito importante e quase não é acompanhado é a calibragem. Não custa nada, é ideal que se faça pelo menos uma vez por semana com os pneus frios para que não oscile a temperatura. Ou seja, saiu de casa, vai e calibra o pneu, né? Com certeza, pelo menos uma vez por semana. Rodar o dia inteiro. Eu estou me lembrando uma coisa, o step também é muito importante. É importante que o step esteja calibrado e esteja em boas condições, porque não adianta nada furar o pneu na rua e colocar um pneu careca. Na verdade, é melhor que o step esteja em melhor condição do que os que você está rodando, porque na verdade o step é o socorro. Então é melhor que ele esteja até mais preparado, porque numa situação difícil você tem um pneu que vai conseguir te atender. E aí furou, trocou, vai lá e corre e conserta o que está. Com certeza, continua todo esse processo. E se precisar, balanceia de novo, ou alinha. Só balanceia. Porque eu tenho o hábito de falar alinhamento e balanceamento, são coisas são independentes, elas são independentes. Legal. Eu conversei aqui com o Frederico Gustavo de Paula, que é gerente comercial, e explicou pra gente a importância dos cuidados com os pneus do carro. Muitas vezes a gente acha que só na hora de viajar, confere motor, confere pneu, calibra, e não é verdade, né? Isso aí. Qualquer dúvida, procurem o mecânico de confiança, né? Alguém que possa dar uma instrução. É melhor do que ir para a estrada com essas dúvidas e às vezes incorrer em acidente ou passar, né, uma situação mais difícil.
Ou procura o especialista em pneu, que é o borracheiro. Também, se necessário. Obrigada, viu, pelas informações. Obrigado. Olha, você que está assistindo a revista BH News, a partir de hoje nós vamos te levar para o show do Zé Ramalho, que acontece em Belo Horizonte. Portanto, as 3 primeiras pessoas que escreverem na nossa página no Facebook que querem participar deste evento, faturam a entrada. Você fica ligado aí que amanhã e sexta-feira nós daremos mais cortesias para você. O show do Zé Ramalho é no dia 30. Portanto, hoje, 3 pares de cortesias para o show do Zé Ramalho. Entre na nossa página no Facebook e escreva: quero ir ao show do Zé Ramalho com a BH News. A gente faz um rápido intervalo e volta já já, não saia daí.